Olá, como é bom parar um pouco, né? Como disse a vinheta, e dizer: esse é o momento de buscar ao Senhor. Vem estar conosco. Queremos dizer para você: entra e curte, tá? Dá aquele like, o curtir, né? Coloca o seu dedo assim para dizer: estamos aqui porque gostamos do canal Quadrangular Penha, onde estamos para levar a mensagem do Senhor. Vem estar conosco com muita alegria, deixa todas as coisas de lado e dizer: vou cultuar ao nosso Deus. Queremos dizer para você que é uma alegria, né? Estarmos juntos, e aproveita também para compartilhar esse link com aqueles amigos, familiares, com seus vizinhos, para que eles estejam conosco, para que eles também curtam, né? Diga, ao entrar, curte, e vamos juntos agora buscar ao Senhor. Damos boas-vindas a cada um que está sempre conosco, ao irmão José Cristiano, a Ruth Vendramini, o Paulo Oliveira, também a Marci, a irmã Cristina, a Maria Totti. É sempre bom receber cada um de vocês. Damos as boas-vindas ao Edson Bosniak, a Marisa Ávila Góes, as irmãs Márcia e Miriam Abreu. Cadê a Gigi? Gigi com seus pais Giane, Vanderlei, a Fátima Patrício, a Nair, Lindaura. Todos vocês são muito bem recebidos conosco, com prazer. Vamos juntos agora invocar ao Senhor. A irmã Iraci, o irmão Reinaldo, a Terezinha, dá um beijo na irmã Hermínia, Terezinha, Edilene Genari, Francisca Cantoia, a irmã Landina, o irmão Rafael. Queremos dizer que neste tempo precioso que estamos aqui, mesmo que à distância, mas nós sentimos esta comunhão que o Espírito Santo produz em nós, né? É especial estarmos longe, mas o Senhor nos dá esta graça de pararmos agora, focar para invocar o nome dele. Quero te convidar então, se você puder fechar os olhos, se não, fique com os olhos abertos, mas coloque o teu pensamento diante do trono. Nós vamos orar para colocar este culto nas mãos do Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Senhor, porque tudo que o Senhor faz, o Senhor tem um propósito. E se estamos aqui hoje é por causa que o Senhor assim aprove de estarmos fazendo este culto, e o Senhor vem alcançar cada vida que está conosco nesse tempo precioso. Queremos te adorar, te invocar e pedir: fala conosco. Este culto que fazemos é para o Senhor. Abençoe cada um dos nossos queridos e aqueles que vão chegar também. Que o Senhor abençoe esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Diz o salmista: bom é louvar ao Senhor, bom é cantar louvores ao seu nome. Então vamos cantar louvor ao Senhor? Nós sempre temos um novo cântico no nosso coração. Então cante ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua
diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu Toda glória, toda honra sejam dadas a Jesus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quero passar alguns avisos para você. Amanhã nós temos cultos presenciais. Às 15 horas, tarde da bênção, e às 20 horas, culto de propósito. Amanhã, às 15 horas, Santa Ceia. Estamos começando um mês. Então, amanhã, primeira quinta-feira do mês, 15 horas, venha cear, participar da ceia do Senhor. Às 20 horas é o culto de propósito, onde você traz uma garrafa de água que sara, peça de roupa, documento, foto, tudo coloca lá, para que receba a oração. Ou você está precisando de alguma coisa, faz um propósito de estar 7 quintas-feiras e o Senhor vai te trazer a resposta. É bênção para a sua vida. Sábado, eu creio que vai ter devocional de jovens, veja com os presidentes, tá? E domingo, 9 horas da manhã, nós temos culto presencial. Começa a sua semana com oração, é muito gostoso o culto das 9 horas da manhã presencial. Às 17 horas, é devocional de adolescentes. Todos vocês adolescentes são convidados, de 13 a 17 anos, venha participar. E às 18 horas nós temos aqui a Santa Ceia, porque é o culto da família às 18 horas e é o primeiro domingo do mês, passando rápido, né, irmãos? Então, domingo, Santa Ceia. Quero dizer, se você vai participar aqui na live, que é às 20 horas, então você já prepara o seu partícula de pão, pedacinho de pão e um cálice com suco de uva para ser consagrado também, e aí você vai participar, porque o nosso Senhor disse para fazermos isso até que Ele venha nos buscar, e é maravilhoso cear, né? Nós paramos, como diz o apóstolo Paulo, cada um examine-se a si mesmo e assim participe, não é para não participar, mas para entrarmos em comunhão com o Senhor. É muito especial. A Santa Ceia é uma vitamina para a nossa vida espiritual e nós precisamos participar. Amém? Glória a Deus. Queridos, como estamos falando aqui, né, de vitamina para a nossa vida espiritual, nós vamos então agora passar para a meditação da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o pão que nos alimenta, que nos fortalece. Nós queremos agora estar meditando em algo muito especial na palavra do Senhor. Nós temos os salmos, né? São 150 salmos, cada um tem um recado para nós. E hoje eu quero que você abra o seu coração, preste atenção naquilo que o Senhor vai falar conosco, que é muito importante. No Salmo de número 73. Salmo de número 73, e vamos agora abrir o nosso coração para receber esta palavra. Amém? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força.
Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso, a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as suas obras. Amém, glória a Deus. Estamos aqui num culto e esta é o momento da meditação na palavra do Senhor. E como dissemos, os salmos são 150 salmos. Alguns não foram escritos por Davi e este é um deles. Quem escreveu este salmo foi Asaf. Asaf era um dos cantores que ele cuidava de louvar ao Senhor, chamado para isso. E ele faz uma meditação aqui, escreve este salmo, e ele vem falar conosco de uma coisa que às vezes passa pela nossa vida. Estamos chegando aqui já no finalzinho do ano e muitas vezes nós paramos para meditar. E o que o Asaf está falando aqui, que ele quase escorregou. Ele quase caiu, de estar no que é o mais importante da nossa vida. É ter o Senhor em primeiro lugar, é buscar ao Senhor em primeiro e ter comunhão com o Senhor. Mas
ao invés de estar com os olhos no Senhor, atento para o que o Senhor faz, ele começou a olhar as pessoas, os ímpios, começou a ver que os ímpios prosperam, que aqueles que não louvam ao Senhor, que não estão, eles têm as coisas deles estão indo grande, né? Estão só crescendo em coisas. Eles parece que olhando para eles falam, eles não estão passando por problemas. E isso que o Asaf está escrevendo neste salmo, às vezes acontece conosco, né? Às vezes a nossa vida, ela vai passando assim como um livro e você vai vendo as suas situações difíceis e aí então você começa a olhar para aqueles lá que estão no mundo, né? Aqueles que estão no mundo, olha, ele está prosperando, ele está com isso, mas as pessoas que estão, né, naquela posição mais alta, o que elas fazem? Elas se sentem arrogantes, elas vão se levantando, né, com as coisas dessa vida. As coisas dessa vida, elas fazem isso. Elas fazem com que as pessoas se acham poderosas e aí muitas ficam até com o quê? Nariz empinado, né? Assim, a pessoa fica de nariz empinado, se achando melhor e se achando... E queridos, nada destas coisas traz para nenhum de nós paz. Nada destas coisas vai trazer para algum de nós as coisas dessa terra. A Bíblia diz, né, que as coisas dessa terra passam. Tudo que tem aqui passa. E muitas vezes as pessoas começam a se achar arrogantes, se colocar num patamar elevado, e isso só faz com que fique longe do Todo-Poderoso. E o Asaf, quando colocou os olhos nessas pessoas e achavam, mas ela tem riqueza, ela tem isso, ela está indo, olha, às vezes você começa a olhar para as pessoas falando, olha, a pessoa está rica, a pessoa tem carro de luxo, a pessoa tem isso, olha, ela não... Nós não devemos nos comparar a estas coisas. O que nós precisamos é entender que a nossa vida, ela é um sopro. E a nossa vida, ela só tem sentido quando nós entregamos ao Senhor. E quando nós conhecemos que o Senhor, sendo aquele que é o piloto da nossa vida, né, que vai dirigir a nossa vida, ele começa a dar um novo sentido. E nós não devemos nunca achar que somos melhores, nos levantar ou achar que nós podemos pensar algo melhor. Não. Quanto mais nós nos humilhamos perante o Senhor, nós começamos a entender que do Senhor vem aquilo que nós precisamos. Do Senhor vem a paz para a nossa alma. Do Senhor vem a graça que nos fortalece. Do Senhor vem a força. Do Senhor vem aquela alegria, porque diz a Bíblia, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, seja qual for a situação que você estiver passando, não fique se comparando com os outros ou olhando para pessoas achando que elas sim são felizes e você não. Não faça isso. Coloque a sua vida diante do Senhor. O Asaf explicou claramente que ele estava quase caindo quando ficou focado nestas coisas, achando que eles eram bem, que o Senhor até os protegia e que ele estava sofrendo e essas pessoas não eram guardadas pelo Senhor e ele quase escorregou. Mas o momento que ele viu que nada disso estava fazendo sentido, então ele entrou no templo do Senhor, ele foi buscar ao Senhor. Aí tudo para ele começou o quê? Os olhos dele se abriram para o que é realmente, que bom é o Senhor para aqueles que o buscam. Que o Senhor tem um propósito maior na nossa vida, seja qual for a situação que você está passando, mas se os teus olhos estão fitos no Senhor, se as tuas mãos estão seguras nele, o Senhor vai fazer você atravessar isso de uma maneira que você vai ver que o melhor para nós, o que vale a pena na nossa vida é ter o Senhor
à frente de todas as coisas. É ter a porção que vem do Senhor derramada para nós, ainda que passando problemas, ainda que passando circunstâncias difíceis, mas o Senhor derrama da força dele. O Senhor estende a mão dele para vir sobre nós. E nós começamos então a ter aquilo que o salmista pôde ter, né? Quem sou eu diante do Todo-Poderoso? O Senhor é maior que tudo. Ele falou, eu estava olhando para coisas pequenas, eu quase me escorreguei, mas quando eu parei para olhar que, Senhor, Tu és a razão. O Senhor é o que dá vida, é o Senhor que dá o fôlego, é o Senhor que faz acontecer. Se as pessoas estão passando a situação, elas passam, mas cada um de nós precisamos entender que é individual você lançar a tua vida ao Senhor e reconhecer que dele vem a paz, que dele vem o proveito, reconhecer que a nossa porção, o melhor que nós devemos fazer é ter o Senhor em nós. Não existe nada melhor do que ter o Senhor, colocando dentro de nós os devidos valores, os valores reais, que é o Senhor estando em primeiro lugar na minha vida. É caminhar olhando para Ele e saber que o Senhor nos levando à vontade dEle sobre nós, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Queridos, preste muita atenção nisso. Você é criado pelas mãos do Senhor, e ao entregar a sua vida a Ele, você se tornou filho dele. Então o Senhor tem um propósito na sua vida. Não fique olhando por um lado, não fique se comparando às circunstâncias ou a pessoas, não. Olhe para o Senhor e saiba que o propósito do Senhor na sua vida se cumprirá no tempo certo. Sim, faça o que é melhor, é aproximar-se de Deus. Coloque a sua confiança no Senhor, entrega tudo para Ele, porque o propósito dele se cumpre. E quando o Senhor começa a agir, quando o Senhor começa a fazer com que as coisas aconteçam, você verá que o Senhor abre caminhos, que o Senhor faz coisas que vão te deixar muitas vezes surpreendidos. Quando nós olhamos para Ele, entendemos que a melhor coisa, a porção da nossa vida, vem do Senhor. E a porção dele satisfaz a nossa alma, satisfaz o nosso espírito. E seja qual for a circunstância que você está atravessando, até na carne, mas com o espírito fortalecido no Senhor, aproxime-se do Senhor a cada dia, em todos os momentos, ao levantar, durante o decorrer do dia, seja qual forem as tarefas apertadas, mas não se afaste do Senhor. Aproxime-se do Senhor, tenha o seu pensamento no Senhor, não deixe os seus olhos se desviar para nada, mas sim, coloque o teu foco no Senhor, aproximar-se do Senhor, coloque a tua confiança nele e você vai ver como vale a pena confiar naquele que tem todas as coisas no controle das mãos e faz acontecer conforme Ele quer. Ele é Deus. Nós só somos o quê? Filhos dele. Nós só somos aqueles que devemos colocar a nossa confiança, o nosso pensamento, a nossa vida, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito nas mãos dele. E aí Ele vai fazer acontecer. E nós vamos entender que dele vem o melhor para nós. Esse é o nosso Deus. Dele vem o melhor para nós. O Senhor te ama e você é algo especial que o Senhor quer realizar na sua vida, mas só vai acontecer quando nós deixamos. Então não foque para o lado, não foque em outras coisas, não foque em outras pessoas, não. Sim, coloque diante de Deus, se humilhe diante da potente mão do Senhor e ao tempo dele, Ele vai fazer exaltar, Ele vai fazer acontecer. Esse é o nosso Deus e esta meditação
né, possa ter tocado o teu coração, possa ter te enchido, que você possa colocar, né, a tua vida mais próximo do Senhor. Nos aproximar de Deus é que nos faz crescer e nos faz caminhar seguros e alegres da presença dele em nós. Faz com que o nosso foco seja transformado, renovado e avivado. Quero convidar você a fechar os olhos, se você puder, se não, coloque a sua mente agora diante do Senhor para meditar como tem sido sua vida, se você tem colocado diante do Senhor, né, o seu foco. Se você estava se comparando com outras coisas, é momento de dizer: Senhor, me perdoa, tal qual o Asaf falou: olha, eu quase caí, mas quando eu me aproximei do Senhor, eu me fortaleci. E hoje é o tempo que o Senhor está nos chamando para isso. Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor tem propósitos para a nossa vida. E às vezes nós erramos em ficar comparando e olhando para outras coisas, quando o Senhor tem para nós algo de muito melhor. Que venhamos nos aproximar do Senhor, colocar nossa confiança no Senhor, porque é de Ti que vem a força, é de Ti que vem a graça, é de Ti que vem coisas boas. Obrigada, Deus, obrigada. Nos fortalece cada dia mais. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja. Bom é se aproximar do nosso Deus. Continue no culto, você vai receber oração, muitas coisas ainda para a glória de Deus. Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os que me ouvem neste momento e que me assistem. É um momento tão importante esse que eu considero quando nós nos colocamos aqui junto com você para orar, para falar com Deus, que é a coisa mais importante na vida de uma pessoa que crê em Deus. A palavra de Deus nos diz no livro de Tiago. Tiago era irmão de Jesus. Depois que Jesus Cristo foi concebido por Maria Virgem, ela manteve uma vida normal com José. Eles tiveram ainda mais 4 filhos, que consta na própria Bíblia Sagrada, você pode ver lá em Mateus 13. E Tiago era um deles. Tiago era irmão de Jesus por parte de José e Maria. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. E ele diz lá no livro de Tiago, no capítulo 5, no verso 16, ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. É tão interessante que quando uma pessoa realmente é humilde, ela tem coragem de confessar os seus erros. Quando ela erra, quando ela toma decisão errada contra alguém, ela tem coragem de chegar e pedir perdão e confessar: olha, eu errei, você me perdoa. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso que ele diz: orai uns pelos outros. E eu quero orar por você que me assiste nesse momento. Eu estou com meu coração cheio de amor por você nesse momento, para que Deus possa te curar, para que Deus possa te libertar, para que Deus possa abrir os seus entendimentos, o seu coração, para que você sirva a Deus de todo o teu coração. Feche os seus olhos onde você está. Coloca diante de Deus a sua necessidade. Vamos orar. Nosso Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti neste momento todos quantos estão orando comigo, estão colocando uma necessidade diante de Ti, Senhor, seja ela qual for, porque para Ti, Senhor, tanto faz curar uma dorzinha de cabeça como curar o pior dos cânceres. Para Ti, Senhor, todas as coisas são possíveis. O Senhor ressuscita, o Senhor faz maravilhas, o Senhor é dono do nosso corpo, o Senhor conhece a nossa estrutura, Senhor, e sabe que um dia vamos voltar ao pó. Por isso agora, Senhor, eu te peço que alcance essas vidas que estão orando comigo, dá a elas a libertação de todo o mal.
Eu oro repreendendo todo o poder da enfermidade, toda obra maligna, todo espírito maligno. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ordenamos porque o Senhor Jesus nos outorgou este poder. Ele disse: no mundo vocês terão aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E nós também somos vencedores, porque cremos em Jesus Cristo e estamos aguardando aquele momento que Ele nos levar para o céu. Portanto, se você realmente está crendo nesse momento, Deus vai fazer maravilha, está fazendo maravilha na sua vida. Confessa as suas culpas uns para os outros e ore um pelos outros para que você possa sarar. Abra o teu coração. Em nome de Jesus, nós repreendemos o mal. Amém. Você que orou comigo, diga amém. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Esse momento é tão gostoso. E você pode também nos ajudar a levar a mensagem da palavra de Deus. Aí na tela está. Só ninguém é obrigado a fazer nada no reino de Deus. Mas se você ama a Deus, certa vez Jesus Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Portanto, se você verdadeiramente ama a Deus, tome uma decisão pessoal de nos ajudar a levar a mensagem da palavra de Deus. Aí estão as contas do Banco Itaú, Banco Santander. Nós temos também o nosso Pix, que é 62 955 505 0443-77. Quero orar com você que nos ajuda, que é nosso parceiro, que nos ajuda a levar a mensagem da palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu vou orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, estas vidas que são nossos parceiros, que contribuem junto conosco para levar o Evangelho às vidas que não conhecem. Senhor, abençoa, Senhor, a atitude de cada um deles. Abençoa seu lar, abençoa seu trabalho, abençoa seu pão de cada dia. Que haja suprimento, Senhor, com abundância nessa casa, neste lar, dessa pessoa que está contribuindo, Pai. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Fica conosco. Vem aí ainda o pastor Antônio Alfredo para trazer mais um momento de oração. Deus abençoe. Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Esteja na sua casa de campo, na sua casa de praia. Se você estiver no metrô, no carro, no avião, no submarino, no skate, na bicicleta ou na moto, haja paz no seu coração. Mais uma vez estamos reunidos para engrandecer, para glorificar e para exaltar aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. O nome dele é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ore comigo pelo Brasil. Às vezes você olha as circunstâncias e elas são contrárias à sua vontade, ao que você imagina. Por isso, vamos clamar a Deus para que o poder dele venha em favor de todos os que governam, para que o amor dele seja derramado, a graça, o perdão, a força, venha sobre aqueles que precisam de perdão, aqueles que precisam de força, aqueles que precisam de sabedoria. Vamos falar com Deus. Querido Deus, o seu Filho nos ensinou a orar e obedecer às autoridades no Senhor e abençoá-las. Nós estamos aqui fazendo isso. Que a bênção do Senhor seja sobre todos aqueles que têm autoridade neste país. Quer seja no nível mais baixo até o nível mais alto. Que o seu amor esteja no coração deles. A sabedoria do alto, a unção do Espírito. Senhor, vem com provisão para trazer a força, vem com provisão para trazer livramento. Abençoa também nossos líderes espirituais, Pastor Mário, na área administrativa, Pastor Toninho, na área administrativa, os conselhos nacionais, estaduais e todos os conselheiros. Abençoa, Senhor, os nossos pastores, fundadores, Pastor Nelson, Pastor Sueli. Abençoa, Senhor, todos os que estão conosco, trabalhando, envolvidos, tanto aqui e longe, por tantos lugares distintos, fora do Brasil.
Que a bênção do Senhor se perpetue sobre todos aqueles que trabalham e fazem dessa uma nação melhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você que está conosco aí, quero desejar para você a unção do Espírito, traduzido em poder, em graça, em sabedoria e força. Deus te abençoe. Seja abundante e transbordante na presença de Deus em tudo que você fizer. Amo vocês. Deus abençoe. Tchau.